E agora você acompanha uma reportagem especial sobre a estrada Boiadeira do Taboado, aqui em Votuporanga. Um caminho histórico e centenário da região noroeste paulista, que traz consigo muitas curiosidades e lembranças dos moradores que acompanharam a trajetória das comitivas da época e ainda vivem próximos dali. 119 anos de história ao longo do primeiro caminho de acesso a terrenos despovoados. A estrada de 350 quilômetros era usada por tropeiros que conduziam a boiada até os frigoríficos, de Jaboticabal até Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Estrada Boiadeira do Taboado, assim como é conhecida no noroeste paulista. Se tornou fonte de estudo para Evandro há 11 anos. Os mapas e registros que nós temos mostram que já no final do século XIX, por volta do ano de 1895, foi contratado um engenheiro para poder fazer um reconhecimento desse caminho existente e ver a possibilidade de construir uma estrada de rodagem. Então, a partir desse período, começa então um grande projeto de abertura e alargamento dessa estrada para facilitar o desenvolvimento do que na época era conhecido como terrenos despovoados, que partia de São José do Rio Preto até a barranca do Rio Paraná, onde hoje estão os municípios de Rubinéia e Santa Fé do Sul. As viagens não duravam menos de 30 dias e alguns vilarejos começaram a surgir no caminho para acomodar as comitivas que vinham de longe. A Vila Carvalho é uma delas, hoje com cerca de 300 moradores. Dorival é um dos que vive ali há 52 anos e recorda as histórias da época de criança. São muitas lembranças. Eu tinha 8 anos mais ou menos, eu morava uns 7 quilômetros daqui, né? Mas morava encostadinho da boiadeira. Então ainda era mata virgem, né? Não tinha estrada de florear, não tinha nada, era muito aquela mata azul ainda, né? Nós morávamos num lugar alto, então você estava longe, assim, acho que mais de 10 quilômetros, e que a vista alcançava. Então no meio daquela mata azul a gente via aquele rastro vermelho de poeira, sabe? Da boiada que vinha vindo. Muito, demorava cedo, ele ia chegar tarde. Essa é uma lembrança única, né? E quando eu for, levo comigo. Um vilarejo que ainda guarda os vestígios da época dos tropeiros, a capela e o cemitério. Hoje ainda são visíveis 32 túmulos, com um em destaque, o fundador da vila, o Coronel Carvalho. Esse Coronel Carvalho ele vem de Barretos, aí no início dos anos 20, com a intenção de construir aqui uma delegacia. Então ele tinha patente de coronel e, na verdade, ele vai vendo que isso não é muito possível, né? Era uma época violenta, né, como os moradores relatam, de jagunços, ou seja, pessoas que faziam tocais ao longo de toda a estrada. Então, isso vai ficando um pouco de lado e ele começa, então, a montar uma pousada de gado, onde ele dava pouso tanto para os chefes das comitivas, como também ele tinha um período aí onde a comitiva tinha de 2 a 3 dias para engordar e fazer com que o gado ganhasse um pouco mais de peso para depois continuar seguindo para o abate nos frigoríficos. Nossa equipe dá continuidade ao trajeto pela estrada, passando por um cruzeiro, que ainda mantém a capela, vendas antigas e poucos moradores. E o bairro do Carrilho, localizado em Cosmorama, no interior de São Paulo. Um vilarejo que se mantém ativo até hoje, com quase 100 habitantes. Exemplo disso é Seu Miguel, que desde criança morou próximo dali e há 22 anos mantém um comércio. Foi um lugar de um grande movimento, né? Lugar de muitas famílias moravam aqui, só que hoje vive assim, de um que passa, de uma festa que faz, dessa maneira assim é. O bairro é conhecido por festas e quermesses, mas o lugar de destaque é este cemitério aqui, construído há mais de 90 anos por uma parteira, a Dona Arcanja. Quando as crianças nasciam mortas, os moradores da comunidade faziam uma procissão com velas de orações e a partir daí ela começou a organizar todos os anos uma festa dedicada aos anjinhos que eram enterrados neste lugar. A festa de Santa Cruz virou tradição e até hoje é comemorada no dia 3 de maio. Realidade que faz o neto de Dona Arcanja orgulhoso. A festa reúne muitas pessoas de fora, que fazem questão de acompanhar o terço e dar continuidade ao que ela começou. A gente enfeita bastante o cruzeiro, põe lá em cima as bandeirinhas, essas flores corta o que precisa cortar e aí depois a gente amarra um feixe ali junto ao cruzeiro, então é dessa finalidade. E aqui põe, igual no exemplo, na ponta daquele bambu lá, a gente põe a vela e fica tudo enfeitado, iluminado.
e marro os lampião naqueles arame ali, que é o lampião a gás. É uma tradição. É uma tradição, que era da minha avó e a gente vai prosseguindo até hoje. Lembranças e histórias que não acabam. A centenária Estrada Boiadeira do Taboado foi e sempre será o marco da história do Noroeste paulista. Para nós hoje restam apenas os vestígios, então cabe ao poder público, aos moradores, aos municípios criarem políticas públicas de preservação e principalmente que se haja um trabalho em conjunto para que um grande projeto de transformar todos esses vestígios em um roteiro de turismo cultural pelo espaço, pelo meio rural da Estrada Boiadeira, assim como hoje já é feito pelo Caminho do Sol e pela Estrada Real, que é um caminho bastante conhecido de Minas Gerais. Muitas vezes a gente não sabe que a gente mora ao lado de um patrimônio, de um local de grande representatividade histórica e cultural e a gente não conhece porque às vezes a gente não sabe que isso existe.